Será que existe uma fórmula mágica para termos as orações respondidas? Será que existem razões pelas quais as orações não são atendidas por Deus? Você já deve ter ouvido falar em oração poderosa. Com certeza, em algum momento, em alguma pesquisa na internet, em algum culto que você participou, você ouviu alguém falar de oração poderosa. Questionei-me por algumas vezes: o que significa oração poderosa? Será que existe a oração que é poderosa e a oração que não é poderosa? A bem da verdade é que a Bíblia vai nos dar essas respostas. Com muita calma e paciência, uma leitura atenciosa nos fará perceber o que é e o que não é uma oração poderosa. Mas a proposta de estar aqui com vocês é responder como ter a oração respondida. Será que Deus escolhe ouvir a oração de uns e não de outros? Será que uns são os mais achegados de Deus e os outros não? Com certeza você já deve ter se deparado com alguém que desistiu de orar sob alegações de que Deus não estava lhe ouvindo, de que Deus não estava respondendo às suas orações. Eu me lembro de um caso muito engraçado até, de uma jovem que chegou para mim uma vez e disse: eu gosto da pregação da palavra de Deus, mas eu não gosto desta ideia de orar. E eu então interroguei: por que você não gosta de orar? Ela disse: porque orar é falar sozinho. Orar é passar um período conversando consigo mesmo. Eu sorri para ela e disse: não, orar não é falar sozinho. Se você está orando, falando sozinha, esta foi a tua escolha. Mas orar é falar com Deus. A oração é o diálogo entre o fraco e o forte, entre o pequeno e o grande, entre o capaz e o incapaz. A oração é o diálogo entre a criatura e o Criador. Orar sempre foi falar com Deus. A questão é: nós temos fé para orar? Nós temos a capacidade de crer que Deus está ouvindo as nossas orações? Depois de orarmos, nós estamos atentos para como Deus vai nos responder? E essas são questões que envolvem o tema oração. A Bíblia nos dá certeza que é propósito de Deus responder nossas orações. Não uma, nem duas e nem três vezes na Bíblia, nós vamos encontrar referências que certifica Deus tem prazer em responder nossas orações. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, nós vamos encontrar esta certeza de que Deus tem o propósito em responder nossas orações. Veja o que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então nós percebemos que há um propósito de Deus em responder nossa oração. Quando nós nos colocamos pela manhã na presença do Senhor, é claro que Deus está sempre pronto para nos responder. É claro que Deus quer nos responder. A questão é: nós estamos atentos para as respostas de Deus? No livro do profeta Jeremias, também conhecido como o profeta das lágrimas, no capítulo 33, o mesmo disse no versículo 3:
clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, é propósito de Deus responder nossas orações. A oração não é e nunca será um monólogo. A oração é um diálogo. O homem que fala com Deus e Deus que responde ao homem. A criatura que se relaciona com o Criador e o Criador que interage com a criatura. No Evangelho escrito por João, nos versículos 13 e 14, está escrito: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então veja que a palavra de Deus, em diversas referências, nos assegura de que Deus quer responder às nossas orações e de que Deus responde-as. Nós temos que crer, mas nós temos que ficar atentos para as maneiras múltiplas de Deus nos responder. Eu me lembro do testemunho de um grande herói da fé que viveu por volta de 1805 a 1898. Este homem se chamava George Miller. George Miller foi um grande herói da fé neste tempo. Foi um homem de extrema confiança em Deus. Um homem que decidiu confiar em Deus em tudo. Ele decidiu acreditar de que Deus responderia às suas orações. A sua fé e a sua confiança era tão grande em Deus que ele decidiu que não pediria nada para ninguém. Todas as suas necessidades seriam colocadas diante de Deus em oração. Conta o livro de Orlando Boyer, chamado Heróis da Fé, que um certo dia, uma certa irmã se aproximou de George Miller e perguntou se ele precisava de algum dinheiro. Automaticamente ele sentiu-se provado a sua fé com aquela pergunta, porque ele poderia dizer que sim, e ali então ele já estaria quebrando a sua aliança com Deus, de que ele jamais contaria as suas necessidades para qualquer que fosse a pessoa. Imediatamente após ter a sua fé provada diante da pergunta daquela irmã, o pastor Miller olhou para ela e disse: Minha irmã, eu disse aos irmãos, quando abandonei o meu salário, que só informaria ao Senhor a respeito das minhas necessidades. Mas aquela irmã respondeu: Ele me disse que eu lhe desse isto, e colocou em suas mãos uma elevada quantia de dinheiro. Ou seja, querido, vale a pena confiar em Deus. A oração é um caminho que você precisa escolher com determinação e muita confiança. Você não pode escolher orar e depois parar de orar. Você não pode crer temporariamente. Você precisa crer até que Deus te responda. George Miller vivia desta maneira. Ele só desistia de um propósito de oração quando aquele propósito era alcançado, quando lograva êxito conquistando aquilo que pedia. Então ele cessava a oração sobre aquele sentido ou sobre aquela situação. Esta é a oração poderosa. A oração poderosa não é aquela que alguém está fazendo com voz elevada, não é aquela que alguém está chorando. A oração poderosa é aquela que Deus responde. A oração que Deus responde, esta é a oração poderosa. Mas eu quero ensinar para você como você pode ter a sua oração respondida. Não saia deste áudio, fique até o final. Eu quero te convidar para darmos 4 passos fundamentais que nos farão entender como ter as nossas orações respondidas por Deus. E o primeiro passo é este: toda oração precisa ser dirigida ao Pai Celestial. Nós não oramos a anjos, nós não oramos a outros mediadores, porque toda oração precisa ser dirigida ao Pai Celestial. Jesus reuniu os seus discípulos para ensiná-los a orar. Interessante é que no Evangelho escrito por Mateus,
No capítulo 6, no versículo 9, Jesus diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Toda oração precisa ser dirigida ao Pai Celestial. Nós devemos entrar na presença do Pai com toda a confiança, dirigindo para Ele a nossa súplica. Quando nós entendemos que a oração precisa ser dirigida ao Pai, automaticamente nós estamos nos colocando na posição de filhos. Lembra do filho que precisa de algo, então ele se dirige ao Pai e faz a sua solicitação? O nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando isto, que toda oração precisa ter como direção o Pai Celestial. O filho que se aproxima do Pai para fazer-lhe um pedido, assim o faz com a certeza de que o seu Pai vai atender o seu pedido. Assim deve ser também a nossa oração a Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele com confiança, com certeza de que somos o seu filho e que Ele é o nosso Pai. O passo de número 2 deve nos fazer entender que toda oração precisa ter o Filho como mediador. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, disse o apóstolo Paulo. No Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 23, está escrito: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vo-lo-á de dar. Ao entendermos que toda oração precisa ter o Filho como mediador, nós já estamos dando os passos corretos para ter a nossa oração respondida. Primeiro, nós oramos ao Pai que está nos céus. Segundo, nós oramos ao Pai que está no céu, em nome do Filho que é o mediador. Jesus é o mediador. Quando nós falamos com o Pai, nós fundamentamos em nome do Senhor Jesus Cristo. O passo de número 3 leva-nos a entender que toda oração precisa buscar a vontade de Deus. Na mesma oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 10, Jesus diz: E vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Jesus está ensinando que a oração que será respondida é a oração que busca a vontade de Deus. Talvez você possa perguntar: toda a oração que eu faço está dentro da vontade de Deus? Como saber se a minha oração está dentro da vontade de Deus? Vamos fazer algumas demonstrações. Se você está orando a Deus pela restauração do seu casamento, esta oração está dentro da vontade de Deus, porque é prazer do Senhor que toda a família esteja bem, unida e bem alicerçada em sua presença. Se você está orando pela estabilidade financeira, é propósito de Deus que você viva uma vida equilibrada em sua presença, que você viva uma vida capaz de resolver os seus compromissos. É claro que não há nenhum erro orar pedindo a Deus para prosperar a sua vida. É claro que esta oração está dentro da vontade de Deus. Portanto, toda oração precisa buscar a vontade de Deus, porque toda oração que busca a vontade de Deus, Deus responde. Imagina, por exemplo, um tipo de oração que não está e nunca estará no centro da vontade de Deus. Aquela oração que uma mulher faz, ela está encantada por um homem, mas aquele homem é casado, e ela então decide que vai orar a Deus, e a sua oração diz: Deus, mata a mulher daquele homem, para que eu possa me envolver com ele. É claro e evidente que esta não é uma oração que está dentro da vontade de Deus.
Como que Deus vai construir a infelicidade de um para dar a felicidade do outro? É claro que isto não está na vontade de Deus. E o quarto e último passo para como ter a nossa oração respondida é entender que toda oração precisa buscar resultados que glorifiquem a Deus. O evangelho que João escreveu, no capítulo 14, versículo 13, está escrito: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o Senhor estará sempre pronto a responder à oração que vai glorificar o Pai, que vai glorificar o Filho. Se você está orando insistentemente por algo, busque saber, preste atenção, se esta oração vai resultar em glória para Deus. Eu preciso contar-lhe um testemunho verídico que aconteceu comigo. Uma certa feita, após terminar o culto, estava me dirigindo para casa. E ao passar na frente da casa de um amigo, mas naquele dia parecia que alguma coisa não estava bem. O semblante das pessoas era de tristeza. Então perguntei para um obreiro que estava ao meu lado e disse: O que está acontecendo com o nosso amigo? Está tudo bem? As pessoas estão com semblante tristes. Então aquele obreiro disse: Você não está sabendo? O nosso amigo foi diagnosticado com uma doença incurável e o médico desenganou e deu poucos dias de vida. Imediatamente eu me aproximei, pedi licença às pessoas que estavam à frente daquela porta e entrei. Estava dentro de uma rede um homem, debilitado, com um corpo frágil. Então eu perguntei se ele estava bem, o que estava acontecendo, e aquele homem apenas chorava. A esposa me chamou à parte e me fez saber o que estava acontecendo. Então eu disse: Deixa-me orar por ele. A esposa permitiu. Imediatamente eu solicitei que todas as pessoas que estavam fora de casa entrassem, para que pudéssemos falar com Deus. Coloquei a minha mão sobre a cabeça daquele homem, e eu me lembro perfeitamente que eu orei repreendendo toda a enfermidade. Eu determinei a cura daquele homem em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro que eu havia dito as seguintes palavras: Deus, este homem voltará a fazer novos exames e não vai constar câncer, não vai constar enfermidade no corpo deste homem. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isto. Depois de alguns dias, de fato aquele homem retornou para fazer novos exames. E o mesmo médico que o havia desenganado foi o mesmo médico que perguntou: O que aconteceu com você, amigo? Porque não há mais doença no seu corpo? Não existe mais câncer em você? Você está curado. Um milagre aconteceu. O que foi que aconteceu? Aquele homem disse: Doutor, eu recebi a oração. Um amigo orou por mim e Deus fez o milagre. Aquele médico confirmou o milagre. Aquele moço voltou para casa, se alegrou com a sua família com o resultado, mas lamentavelmente alguma coisa aconteceu e isto me deixou muito triste, porque aquele homem, ao invés de ter procurado agradecer a Deus, ele pegou vários foguetes e começou a soltar naquela comunidade, e toda a gratidão dele foi para a padroeira daquela comunidade, como que se aquela padroeira tivesse realizado um milagre na vida dele. Ou seja, muitas pessoas têm a sua oração não respondida, porque o resultado não será para a glória de Deus. Talvez você possa perguntar: Mas irmão, você orou por aquele homem, ele recebeu a cura e não glorificou a Deus? E por que Deus respondeu? Eu não tenho dúvidas em dizer para você: Deus atende a oração de um coração sincero, que está sempre pronto a glorificá-lo. Eu glorifiquei a Deus pela cura daquele homem, mas lamentavelmente o mesmo não aconteceu com ele. Você se lembra daquela passagem bíblica
que Deus realizou a cura de 10 homens e somente um voltou para agradecer e glorificar ao Pai? Pois bem, esta é uma tremenda realidade. Há muitas pessoas que não têm a sua oração respondida exatamente porque aquela oração não vai ser para a glória de Deus. Os resultados daquela oração não vai glorificar ao nome do Senhor. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi há muitos anos. Eu não posso atestar a veracidade dela, mas eu sempre que falo de oração, eu falo esta história. Conta-se que um certo homem insistentemente orava a Deus dizendo: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro para eu vir para a tua casa. E insistentemente aquele homem orava a Deus. E ao que parecia, Deus não queria dar o carro para aquele homem. Mas aquele homem orava tanto insistentemente: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. Até um dia que Deus o permitiu comprar um carro. Mas depois que ele conseguiu aquele carro, nunca mais voltou para a casa de Deus. Não voltou sequer para agradecer ao Senhor pela conquista. Mas lá um dia em sua vida de farra, de bebedeira, de prostituição, aquele homem embriagado bateu com aquele carro em um poste e o carro deu perda total. Então, ao se recuperar dos ferimentos, aquele homem volta para a igreja, reata a sua aliança com o Senhor Jesus e passou a servi-lo novamente, desta vez sem o carro. Ou seja, queridos, tem pessoas que vai fazer pedidos para Deus, que Deus não vai responder, porque Deus sabe que aquela pessoa não estará apta a conviver com a resposta da oração, a ter o milagre desejado. Deus conhece as nossas maiores necessidades. Deus conhece a nossa estrutura mais do que nós mesmos. Muitas vezes, quando as nossas orações não for para a glória de Deus, Deus não vai responder. E quando responder, mesmo não sendo para a sua glória, assim o fará, para que sirva de lição de que nem tudo o que nós queremos está na vontade de Deus, porque não será para a glória do nome do Senhor e não será para o nosso benefício. Portanto, se você quer ter a sua oração respondida, entenda que toda oração precisa ser dirigida ao Pai Celestial. Toda oração precisa ter o Filho como mediador, ou seja, toda oração precisa ser ao Pai em nome do Filho. Toda oração precisa buscar a vontade de Deus. Jesus Cristo disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A oração que Deus atende é a oração na vontade do Senhor. E por último, toda oração precisa buscar resultados que glorifiquem a Deus. Deus quer salvar a sua família. Ore pela salvação do seu parente. Ore pela salvação da sua casa. Quando a salvação acontecer naquele coração, isto será para a glória de Deus. Ore pela prosperidade da sua empresa. E quando Deus prosperar, isto será para a glória de Deus. Ore pela restauração da sua família, do seu casamento. E quando Deus restaurar, isso tem que ser para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desta reflexão, inscreva-se no canal, clica no gostei, deixe um comentário e compartilha para mais pessoas. Deus está ouvindo a tua oração. Deus vai responder com vitórias. Fica na paz. Forte abraço e até o próximo encontro.